ao pensamento contemporâneo, ao pensamento metafísico, ou melhor, ao pensamento como um todo. Desde que a humanidade começou a pensar, especialmente a partir do século V a.C., com o nascimento da filosofia, pensamento socrático, platônico, nós vamos ter uma divisão do mundo em corpo e alma, uma supervalorização da alma, que seria o espírito, o pensamento, a representação, contra o corpo, que não é apenas o corpo humano, mas qualquer corpo. Né? A materialidade, o acontecimento, a ação é desvalorizada. O presente faz parte dessa coisa corporal, porque o presente é um instante. Então, o acontecer é desvalorizado. E o que é valorizado? O planejar, o idealizar, o imaginar, o calcular, o contornar. Então, falar se tornou muito mais importante do que viver. Né? Eu adoro uma imagem que eu falo sempre, que eu acho que é significativa, que é: nós ganhamos um pensamento obeso e um corpo raquítico. O debate sobre o corpo nasceu com a filosofia.